Na Gestalt, né, e na abordagem rogeriana, né, nós entendemos que, basicamente, a metodologia se centra em promover, em privilegiar e promover o modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? Privilegiarmos o modo de sermos da vivência, o modo de sermos pré-reflexivo, né? Fenomenológico existencial, né? Ideológico, compreensivo, implicativo, gestaltificativo, né? Que é o modo alternativo ao modo de sermos do acontecido, o modo de sermos reflexivo. Né? Nós não privilegiamos o modo de sermos reflexivo, nós privilegiamos e promovemos o modo de sermos pré-reflexivo, o modo de sermos fenomenológico existencial, o modo de sermos especificamente existencial. Mas aí se coloca a questão, como promover esse modo fenomenológico existencial? Né? Como privilegiar e promover esse modo fenomenológico existencial? Né? O Peus, né, tinha uma colocação muito interessante quando ele respondia essa questão dizendo assim, principalmente não atrapalhando. Né? Quer dizer, se o psicólogo, se o psicoterapeuta não atrapalhar, ele já fez grande parte do trabalho dele. Né? E atrapalhar significa funcionar de modos que não são fenomenológicos existenciais e dialógicos. Né? Fenomenológico existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo. Né? Atrapalhar significa exatamente funcionar de um modo que não é o modo fenomenológico de nós sermos. Né? O modo fenomenológico de nós sermos, né, está fora da dicotomia sujeito e objeto. Né? Por isso ele não é teórico, né, e ele não é moralista. Né? Está fora da dicotomia causa e efeito, né, do eixo das causas e dos efeitos. Né? Ele está fora da utilidade, está fora da realidade. Então, privilegiar e promover, né, o modo fenomenológico existencial, o modo de sermos da ação, da atualização, é exatamente, né, proceder em consonância com essas características do modo fenomenológico existencial. Né? Ou seja, não existir numa dicotomia sujeito e objeto, né? Tratando os outros como objetos, o grupo como objeto, né? Não se situar numa perspectiva teórica, né? Não se situar numa perspectiva moralista, não se situar numa perspectiva das dicotomias de causa e efeito, né? Não se situar numa perspectiva da utilidade, numa perspectiva pragmática, portanto, não se situar numa perspectiva técnica e não se situar numa perspectiva realista. Né? Na medida em que nós propomos um método que enfatiza não o caráter acontecido da realidade, mas o caráter de acontecer, de ação da possibilidade. Então, na medida em que nós não privilegiamos as características do modo não fenomenológico de sermos e procedemos de acordo com as características do modo fenomenológico, que são características estéticas e poéticas, né? Nós privilegiamos e promovemos o modo fenomenológico existencial de nós sermos. Né? Então, fundamentalmente, cumpre, né, não se situar numa perspectiva sujeito-objeto, né, não se situar numa perspectiva teórica, né, não se situar numa perspectiva moralista, não se situar numa perspectiva de relação de causa e efeito, não se situar na perspectiva da utilidade, numa perspectiva pragmática, não se situar numa perspectiva técnica, não se situar numa perspectiva realista. Né? Se nós nos omitimos, né, de procedermos de acordo com essas características do modo de sermos do acontecido, o modo fenomenológico existencial, estético e poético, naturalmente começa a florescer. Né? E trata-se exatamente disso. Né? Porque o modo de sermos fenomenológico existencial
se caracteriza basicamente por força. Ele é força, ele é possibilidade em desdobramento, ele é ação. Então, se ele não é obstruído, se ele não é reprimido, naturalmente ele começa a brotar. E ele brota fundamentalmente e abundantemente na relação entre o terapeuta e o cliente, entre o psicólogo e os clientes, entre o facilitador e o grupo, ou em qualquer circunstância onde eu adote uma metodologia fenomenológico-existencial. Né? Trata-se principalmente de não reprimir as forças que constituem a expressividade desse modo fenomenológico existencial. Se eu não reprimo essas forças, utilizando procedimentos do modo coisa de sermos, do modo de sermos do acontecido, o fenomenológico existencial naturalmente floresce. Né? E floresce como uma momentaneidade instantânea, ele é transitório. Né? Mas, privilegiando as suas características, ele pode florescer e se impor continuamente como um processo criativo, como um processo de emoção, como um processo de superação, como um processo de criação, de alegria e de promoção da saúde. Né? Alegria não só no sentido simples do termo, mas no sentido do exercício da plenitude do desdobramento de forças de saúde, que ao se finarem promovem o retorno de novas forças. Né? E esse retorno múltiplo de forças é o que a gente chama de saúde em termos existenciais. A grande saúde de que Nietzsche falava.